E desde o primeiro... como é que você... Desde o primeiro dia que os trabalhadores eles se mobilizaram de norte a sul aqui no Brasil para tentar reivindicar, melhorar suas condições no trabalho, as suas ideologias, sabe? Que juntaram de norte a sul para tentar suprir essa precariedade que eles estavam sofrendo, sabe? Mas isso foi no dia 16 de julho que os operários da Cobrasma de Osasco, São Paulo, eles entraram em cena com uma, como é que fala, com uma força a mais, sabe? E a sirene, ela anunciava 9 horas um início dessa operação de uma ocupação, sabe? Que foi voltada, uma ocupação que começou uma ideia na rua, só que ela foi voltada uma ocupação dentro da fábrica. E isso ocorreu após a ocupação. Teve muitos panfletos, eles foram distribuídos, divulgados, para tentar informar, para que dessa forma todo tipo de informação ela chegasse para todo canto de Osasco, todo canto de São Paulo, para tentar reunir a força, sabe, dos trabalhadores. E esses panfletos foram amplamente distribuídos para informação para informar as pessoas, informar outras fábricas que elas não estavam sozinhas nessa luta, para que informar, dar uma ideia, uma informação, essa mensagem de que foram parando, tipo, uma a uma, e funcionando um comitê de interfábricas, sabe? Para que dessa forma, tipo, por cima, tipo, apesar dessa pegada de quem dirigia a maioria dos sindicatos fosse os dominantes, né? E a greve de Osasco, ela serviu para mostrar o descontentamento do povo, dos trabalhadores em relação ao salário, que era ridículo. E a repressão sindical, e que meio que existia essa perspectiva operária de resistência, já de resistência ao trabalho e agora de resistência ao regime militar. Mas, tipo, essas direções, elas foram débeis, tipo, ao triste papel do PCB, do PCB, que ele via nos milhares de militares uma resistência, sabe, anti-imperialista, sabe, que isso permitiu uma reorganização ampla da ditadura, que fechou essa onda que a gente conhece de violenta, sabe? Teve um desfecho violento de repressão de todo tipo de movimento que acontecia aqui no Brasil. E em dezembro de 1968, a repressão ela foi legalizada. Ela conseguiu se legalizar para não ficar uma coisa muito de cara de sujeira, uma cara tipo de incorreto, sabe? Os militares eles conseguiram, infelizmente, em 68, fazer essa repressão ficar com cara de legalizada, que foi através que ficou conhecido com AI-5. E as manifestações elas foram violentas e reprimidas, e elas começaram como é que eu posso dizer? Tipo, a começa da tortura, a perseguição diretamente para os dirigentes operários, estudantis, professores, pessoas intelectuais. E a UNE, ela é posta na ilegalidade, e ela meio que se inicia num refluxo de classe operária. E o término da década de 60 para o início da década de 70, ela foi marcada por uma liquidação física, sabe? De espancamento, de tortura, de queimavam, torciam, fazia tudo. E isso meio que essa tortura foi totalmente voltada para o movimento infantil, estudantil, operário,
essa classe que vamos supor, que estava tendo muita voz na época. E a tática de guerrilha meio que criou uma justificativa para tentar que essa repressão, como eu posso dizer, tipo, essa justificação, travando minha língua. Essa justificativa para a repressão que o regime militar ele estava desencadeando, que ele desencadeou com a ferocidade, foi meio que dado tipo para as ações das vanguardas, sabe, que foram desesperadas da pequena burguesia, que era radicalizada, que era muito assim, e ela meio que apertou o movimento do conjunto da classe operária. E a maioria das direções, em geral, ela tinha um programa nacionalista e muitos eles não rompiam com a política de colaboração das classes, entendeu? E essa ideia que em dezembro de 68, que foi a repressão legalizada através do AI-5, eu vou falar um pouco mais do AI-2, que teve muita importância também, que teve um pouco de mudança por aí. E, tipo, o AI-2, tipo, eram 33 artigos e o ato, ele instituiu a eleição indireta para presidente da República. E isso dissolveu todos os partidos da época, que eram os partidos políticos, né? Isso aumentou o número de ministros no Supremo Tribunal Federal, que eram de 11 ministros para 16. E isso teve uma reabertura, tipo, isso reabriu o processo de punição aos adversários do regime, sabe? Isso meio que estabeleceu que o presidente, ele poderia, de certa forma, decretar o estado de sítio por 180 dias. E ele podia decretar estado de sítio por 180 dias sem consultar ninguém, sem consultar o Congresso, sem intervir no Estado, decretar o recesso no Congresso. Ou seja, ele podia demitir funcionário por incompatibilidade com o regime que estava acontecendo, e também baixar decretos-lei, sabe? Junto com atos complementares sobre assuntos da segurança nacional aqui do Brasil. E o ato complementar, ele, que é o número 1, ele também, em 27 de outubro do mesmo ano, ele estabeleceu as sanções para serem estabelecidas contra as pessoas com direitos políticos que estavam caçados, sabe? E que essas pessoas que se manifestassem politicamente, isso passou a ser qualificado, começou a ser retratado como crime. E o AC2, ele estabeleceu em 1º de novembro as disposições meio que transitórias, sabe? Até serem constituídos os tribunais federais de primeira instância, enquanto o AC3, no mesmo dia, ele já estava determinando as formalidades para uma aplicação da suspensão de direitos políticos e das garantias que eram garantias constitucionais. O A4, em 20 de novembro, ele estabeleceu a nova legislação partidária, que isso meio que fixou os dois partidos políticos que poderiam existir, que seria a Aliança Renovadora Nacional, que era chamada de Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB. E o AI-2, ele foi editado com 33 artigos aqui no Brasil, que isso trazia várias medidas de cunho centralizador e 100% autoritário. Era previsto, por exemplo, a suspensão sumária dos direitos políticos de qualquer cidadão, independente do seu cargo, era como é que fala? Suspenso. E a demissão de funcionários públicos também, que demonstrassem uma incompatibilidade com o objetivo da revolução, que eles chamavam na época de revolução. E
Tipo, bem como como eu posso dizer, na área política, o AI-2 ele meio que determinou a eleição indireta pro presidente, tanto pro presidente, tanto pro vice-presidente. E os ambos, tipo, o presidente e o vice, eles passaram a ser meio que escolhidos pela maioria absoluta, sabe? Que seria só a maioria absoluta do membro do Congresso Nacional, não era pelo povo. E a extinção dos partidos políticos, isso meio que foi uma consequência. Tipo, e houve também o enfraquecimento do poder judiciário. E com os atos praticados pelo Poder Executivo sendo excluído da apreciação judicial, também teve tipo, meio que os membros da Justiça Federal eles passaram a ser meio que nomeados pelos presidentes da República. Isso começou a abrir caminho para a prática da ilegalidade, que estava acontecendo muito. E essa escalada do poder dos militares e o consequente endurecimento do regime, ele era uma resposta à derrota eleitoral por eles terem sofrido, sabe? Como é que eu posso dizer? Sofrido, tipo, dias antes do pleito para governador. E o povo, ele foi às urnas no dia 3 de outubro, o povo votou, e o que mais se viu foi uma expressiva vitória dos políticos que eram contrários ao golpe militar nos estados importantes, especialmente de Francisco Negrão de Lima, que na então Guanabara era também o Israel Pinheiro, e em Minas Gerais eram ligados ao presidente que estava depois, João Goulart. E o que se percebia era um certo clima de instabilidade geral em todos os aspectos econômico e social do Brasil, que para os militares isso representava um perigo enorme à própria existência da nova ordem político-social que estava instalada aqui. E conforme como busca de uma justificativa que estava sendo divulgada pelo governo na época da publicação do documento, o AI-2 ele vigorou de 15 de março até 67. Ele vigorou até 15 de março de 1967. E essa data foi que meio que marcou o fim do governo do Castelo Branco, e o decreto ele deu lugar à Constituição de 67. E que foi ela promulgada sob o governo do Marechal Arthur da Costa Silva, que foi um militar linha dura que foi ministro da guerra do governo anterior. E embora o AI-2 ele tivesse sido oficialmente extinto, na prática os seus efeitos eles estavam sendo sentidos nos anos em que os militares eles estavam chefiando o país, sabe? E por mais alguns dos seus dispositivos que foram meio que incorporados, foram incrementados na Constituição de 67. E sobretudo, o autoritarismo que dele emanava fez-se meio que presente em proporções cada vez maiores nos atos inconstitucionais, sabe? Promulgados nos meses seguintes, até a decretação do AI-5, que foi em 13 de novembro de 68. Agora, eu vou falar um pouco do milagre econômico, do que foi isso aqui no Brasil, as principais características depois. E o milagre econômico da década de 70, ele foi garantido pelo investimento que foi totalmente do estrangeiro, feito no Brasil, pelas empresas que eram multinacionais, e também através do acesso às linhas de créditos que estavam sendo disponibilizadas por algumas instituições que estavam sendo financiadas estrangeiramente. E isso meio que idealizado pelo economista do ministro da Fazenda, Antônio Neto, que o milagre econômico ele meio que incentivou 3 ramos produtivos. Minha garganta. E as empresas privadas, que eram brasileiras, elas se dedicavam aos chamados trabalhos intensivos, com maquinário de muita baixa complexidade tecnológica. Estava muito ruim, os salários eram péssimos, eram baixos, a extensa
utilização da força do trabalho nas indústrias textis estavam fazendo algumas indignações, e alguns processamentos de alimentos e produtos do bem de consumo não duráveis estavam sendo de péssima qualidade. As empresas multinacionais, elas se dedicavam principalmente ao ramo capital intensivo, que seria de alta complexabilidade tecnológica do maquinário e com um número menor da força do trabalho, e os trabalhadores desse setor, eles eram mais produtivos, sabe? Devido a uma qualificação maior que era necessária para tentar operar com os equipamentos de produção, com que garantia também um salário maior, entende? As multinacionais, elas se dedicavam à produção de automóveis, não só automóveis, como eletrodomésticos e os meios de produção, sabe? Que estavam destinados tanto às outras empresas quanto aos consumidores que estavam abastecendo o mercado do consumo do bem durável. E as empresas estatais, elas estavam ficando responsáveis totalmente pelo investimento das indústrias de bases, que é um setor que meio que convencionou chamar a época de indústria necessária à manutenção da segurança nacional. E isso meio que abarcou as empresas de produção de energia elétrica, uma indústria pesada, sabe, de telecomunicações e indústria bélica. E além disso, era uma era uma responsabilidade do Estado tentar investir numa criação também de uma condição geral de produção, sabe? Que seria necessária, que seria visada numa industrialização, como rede de transporte, sistema de educação. E foi nessa época que foram construídas a hidrelétrica de Itaipu e a ponte Rio-Niterói, que é muito conhecida, e também a Transamazônica, que foi o símbolo da grandiosidade nacional, que foi um orgulho na época. E esse projeto do governo militar, ele não se diferenciava tanto da política econômica de JK, que foi na década de 50. O que mudava era a estabilidade política conseguida pela repressão e a oposição da esquerda, que foi necessária para garantir totalmente uma segurança ao investimento estrangeiro. E o resultado foi a ampliação do mercado interno, que foi ótimo, que foi o mercado interno brasileiro, com o aumento do consumo da população, que aumentou, a população aumentou, o consumo não aumentou, e o acesso também aos espaços do mercado externo, já que a transferência de linhas de montagem para o Brasil, como também a produção dos automóveis exportáveis, eles aumentaram. E era muito beneficiado também com a proximidade de matérias-primas e o baixo custo da força do trabalho. E alguns principais aspectos, principais características desse período. O aspecto positivo foi o crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que estava entre 7% e nessa época foi para 13% ao ano, um aumento de 4%. Foi uma melhoria significativa na infraestrutura total do Brasil, do país. E teve um aumento do nível de emprego proporcionado principalmente pelos investimentos nos setores de infraestrutura voltados para a indústria, ou seja, teve mais gente que estava sendo empregado, o número de desempregados estava diminuindo, e teve um aumento significativo do desenvolvimento industrial. Isso meio que alavancou vários investimentos nos setores da siderúrgica, e meio que fez uma geração da eletricidade uma indústria muito riquíssima, sabe? O setor foi puxado, principalmente pelo crescimento e fortalecimento das empresas estatais. Mas também teve os seus lados negativos, porque a inflação ela foi super elevada, foi enorme, foi nesse período a inflação ela ficou entre 15% a 20% no ano, um absurdo, e também teve um aumento da dívida externa absurdamente, porque o desenvolvimento econômico ele foi bancado principalmente com o investimento dos empréstimos do exterior, e essa dívida ela prejudicou que o Brasil avançasse, que o Brasil ele fosse a desenvolver,
Porque isso criou uma dependência, sabe? Enquanto o Brasil não pagasse, não estava livre. E embora a economia ela tenha crescido consideravelmente, não houve distribuição de renda. E esse aumento aumentou ainda mais as desigualdades sociais do país. Isso ficou notório, isso é resultado até nos dias de hoje. Além da desigualdade social, também teve um aumento da concentração de renda nas mãos dos mais ricos. E o fim do milagre econômico ele foi conhecido porque o crescimento econômico brasileiro ele começou a diminuir em 74, com uma crise mundial provocada pelo choque do petróleo, e o elevado aumento do petróleo no mercado mundial ele afetou diretamente a economia brasileira. Os combustíveis derivados do petróleo eles estavam aumentando muito e estava começando a elevar muito a inflação. E a balança comercial brasileira ela ficou com déficit elevado em função da importação do petróleo para os preços que estavam altamente exorbitantes. E os investimentos externos e os internos aqui do Brasil eles diminuíram muito. E isso prejudicou o nosso avanço da economia, isso prejudicou o nosso avanço em todos os aspectos. E entre os anos de 74 e 79, o PIB brasileiro ele passou a crescer na medida de 6,5% e diminuindo a geração de empregos da massa salarial. Este fato meio que fez com que houvesse uma significativa diminuição do consumo interno e teve muito. Isso prejudicou muito as empresas que eram nacionais e que estavam voltadas para o mercado nacional. Isso causou muito empresas que foram à falência, porque infelizmente o governo não estava facilitando nem para os comerciantes. A matéria de história agora acaba aqui da verificação do terceiro trimestre.